Sim. O último relatório do BID disse que o Brasil gasta em torno de 42, 43% em gasto público. TV do servidor. Veja, nós no Brasil estamos hiperintoxicados, do ponto de vista ideológico, e estamos sendo levados a não refletir com a nossa própria inteligência. Então vamos lá, gasto público. Pelo Código de Contabilidade, desculpa, não é para você, é para o seu leitor, né, Antônio, para explicar. Pelo Código de Contabilidade, se eu gasto queimando gasolina no carro da polícia, pagando o salário de um médico, ou papel higiênico do banheiro de uma escola, eu chamo isso de gasto corrente. Porém, se eu pago de juros em dinheiro que não amortiza a minha dívida principal, isto também é, pelo Código de Contabilidade, gasto público. Igualzinho, papel higiênico, gasolina, salário, gasto corrente. O que é que eles estão fazendo para tirar a transparência e o juízo crítico do povo brasileiro? Eles desclassificam o gasto público com juros e hierarquizam os outros gastos como se fossem solitários. Como se você, em casa, tivesse o seguinte: eu tenho que pagar a conta do agiota, com meu salário, tenho que pagar comida, água, luz, telefone, aluguel, passagem de ônibus, não sei o que e tal, mas eu faço a conta sem pagar o agiota, como se não saísse do seu mesmo bolso. Então, repondo isso, que é o que é necessário para o debate ficar claro, vamos ao Orçamento Nacional Brasileiro. O orçamento é a lei, também coisa básica, não é para você, é para os seus ouvintes, telespectadores, né? O orçamento é a lei que prevê todas as receitas e todas as despesas do Brasil. Pois bem, o orçamento brasileiro desse ano, do Bolsonaro, já organizado pelo Bolsonaro, estabelece o seguinte: 49% do orçamento, juro para banco, amortização e rolagem. Como nós estamos em déficit primário, gasto corrente, não estamos abatendo um centavo de principal. Então, metade do orçamento em números grossos é gasto corrente com juro para banco. Da metade que sobra, a metade, ou seja, 25% de tudo, previdência social. Em que 2% dos beneficiários levam 70% de tudo. O Bolsonaro fez o ajuste em cima dos 20% mais pobres e aumentou o gasto previdenciário com os militares. Vou dar um exemplo para você prático, depois você confere para a gente estudar as despesas como elas são para poder consertar. O déficit por beneficiário da Previdência Popular, da Previdência Social, o regime geral da Previdência, é de R$ 1.400 por beneficiário ano. Então, o déficit da Previdência é R$ 1.400 por cada beneficiário por ano, 1.400. Entre os servidores do Judiciário e do Legislativo, esse déficit sobe para R$ 24 mil por cabeça por ano. Entre os militares, 7 bilhões de reais dos quais pensão para filhas ditas inúptas, entre os quais, por exemplo, a Regina Duarte, que eu conheci, casada, né? Nunca oficializou o casamento para continuar recebendo pensão, 7 bi. Então, o déficit aqui, entre os militares, é de R$ 130 mil por cabeça por ano. O Bolsonaro faz o ajuste na proporção inversa. Pesa em todo mundo, 83% do peso do sacrifício foi em cima de quem ganha até R$ 2 mil, e os militares tiveram um saldo líquido positivo. Os generais subiram de 22 para 30 mil reais o salário, embora os praças e suboficiais não tenham recebido reajuste nenhum. E o resto, ou seja, 50% juro, 25% previdência com essa distorção e 25% tudo o mais. Aí o que eles fazem? Dizem que esse tudo o mais é 25%, é 40 e tantos por cento, que é o número que você tem. Por quê? Porque tira metade do orçamento para a gente não chegar no limite de que o gasto de fato que está exorbitando é dívida pública. Se for bem objetiva, que está querendo me perguntar, claro. Se a classe política não já está na hora de cortar um pouquinho na carga, porque está se gastando muito em salário. Inclusive, tipo, 60% dos servidores ganham acima do que ganharia um trabalhador da iniciativa privada. Tá, sem dúvida. E outra coisa sobre, nesse relatório do BID, diz que em torno de 4 pontos, alguma coisa desse orçamento, são vazamentos
Ou seja, é dinheiro que a gente não sabe para onde vai. Porque está se gastando muito, está se gastando mal, independente do governo. O gasto público no Brasil é distribuído desta forma que eu lhe descrevi. Agora a gente pode olhar a mesma coisa por outro lado. Vou responder a sua pergunta primeiro. Não está na hora dos políticos se compenetrarem e dar exemplo de austeridade? Eu acho que os políticos temos que dar exemplo desde sempre. E falo isso assim, eu fui ex-deputado, garoto, 25 anos eu já era, ex-prefeito, tinha 29 anos, governei a 5ª cidade brasileira, ex-governador, mais jovem da história do Brasil, com 32 anos eu já era governador do Brasil, o mais jovem da história. E eu, por essas imoralidades do Brasil, teria direito a 3 aposentadorias, que me dariam R$86 mil por mês. Nunca aceitei receber nenhuma. Não tenho patrimônio, não tenho empresa, vivo de fazer palestras hoje, enfim, de advocacia pequena que eu faço, etc, etc. Portanto, se alguém tem alguma moral para dizer que sim, é verdade e tal. Porém, irmão, não alimente ilusão. Não, os bilhões não estão aí. O que está aí é o exemplo. Então, por exemplo, o Chile, nesse momento, tem manifestações monstruosas, milhões de pessoas nas ruas. E o Chile é um país que arrebentou a sua economia, a sua sociedade, o seu sistema de previdência, nessa direção maluca que o Guedes com o Bolsonaro estão nos empurrando. Está lá um desastre completo. E os políticos, acossados por milhões de pessoas na rua, cortaram a metade dos salários. Vale pelo quê? Vale para eles assumirem que tem culpa de uma coisa que não é por aí a solução. Quer dizer o quê? Que não é para fazer? É para fazer. Então, por exemplo, consta, e a imprensa deveria devassar isso, que desembargadores do Rio de Janeiro podem ganhar até R$600 mil por mês. Num governo presidido por mim, isso vai acabar. Isso vai acabar, mas vai acabar por exemplaridade. Pode acreditar que quando a gente acabar tudo isso, a gente não acha R$1 bilhão por ano. E o problema do Brasil é de bilhões, 140 bilhões de déficit. Então, ok, bons exemplos são necessários, austeridade, não se pode pedir uma reforma da Previdência sacrificando o povo e dar privilégio para general. Quer dizer o quê? Que eu deprecio os generais? Não, eu tenho um profundo respeito pelos generais, menos pelos que aceitam participar de um governo de um boçal como o Bolsonaro. Né? Esses aí eu não tenho mais respeito por eles. Por quê? Porque estão vendo o Brasil entregar a Embraer, aceitar acordos de avassalar o Brasil aos americanos, rasgando o projeto nacional de defesa, transformando o Brasil num protetorado, rasgando a Petrobras e, portanto, a nossa autonomia, querendo vender a Eletrobras para o capital estrangeiro, ou seja, transferir o regime de águas. Atenção, Bahia, sabe, o Rio São Francisco passará a ser dominado por um empresário chinês, o regime de água de Sobradinho, sabe, a cascata de barragens do São Francisco, portanto, a irrigação do Jaíba, tudo isso vai ser, nós vamos ter que decidir lá em Xangai, porque água e energia num país de base hidráulica como o nosso é a mesma coisa. Então, isto é o que se trata, dar bons exemplos para ter moral para cobrar dos outros. Mas o buraco mesmo não é aí, é juro para banco.